A gente está hoje encerrando esse ciclo de ministrações do Provip. E a ideia é que hoje nós tenha esse tempinho aqui para recapitular um pouquinho, na verdade só dar uma pincelada um pouquinho daquilo que foi ministrado ao longo dos outros encontros, mas o principal mesmo eu queria estar orando com vocês. Eu realmente assim tenho um sonho de ver essa igreja cheia de pessoas muito bem-sucedidas, empreendedores de sucesso, e eu creio que o poder da oração pode ir muito nesse efeito. Mas nós tivemos assim momentos preciosos. Pelo menos assim, para mim foi maravilhosos os momentos, os encontros que nós tivemos aqui. A primeira ministração fui eu que encarei, né? A primeira ministração fui eu que encarei. E eu comecei aquela ministração falando o seguinte, de alguns dados. Cada 10 empresas, por exemplo, que são constituídas, apenas 2 sobrevivem. As 8, infelizmente, entram em falência. Isso, quando a gente fala assim de uma linha de tempo de aproximadamente 5 anos de existência, né? Então, a quantidade de empresas que entram em falência é muito grande. A quantidade de pessoas que não conseguem fazer o seu negócio fluir, não conseguem fazer o seu negócio alavancar, é muito grande, mas muito grande mesmo. Infelizmente, gera inadimplências, empresas entram em falência, empresas não conseguem prosperar, entram em dívida. Isso acontece muito. E acontece por 2 motivos. Pelo menos é a forma que eu julgo. E foi isso que eu falei naquela primeira ministração. A primeira, muitas vezes, é falta de fé. É realmente a pessoa não ter fé em Deus, saber que Deus está no negócio e pode fazer ele prosperar. E a segunda é a falta de conhecimento. As pessoas, infelizmente, não valorizam tempos onde buscam conhecimento. Eu dei o exemplo aqui de um curso FGV que não é barato, e só tinha uma pessoa lá na aula ao vivo, lá com o professor, uma pessoa. O restante faz ali só aquela leitura superficial para depois sair com aquele diploma, mas na hora de colocar em prática, infelizmente, não consegue produzir. E é isso que faz essas 8 empresas falirem nos próximos 5 anos. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, eu acho que nós vamos encerrar esse ciclo, mas com certeza nós vamos ter outros projetos. E aqui fica a motivação para cada um de vocês realmente valorizar tempo de aprendizado. E valorizar, assim, os pequenos, sabe? Valorizar aquilo que realmente, às vezes, é colocado numa mesa simples. Porque, às vezes, é justamente nessa mesa simples que surgem os grandes negócios. E a gente tem N exemplos no mundo. A gente tem o exemplo de como a Apple foi fundada, a gente tem exemplo de como o Facebook, que hoje virou Meta, foi fundado. A gente tem exemplos de muitas empresas de sucesso que foram fundadas no simples, numa mesa simples como essa, que nós estamos aqui. E que nós realmente mantém essa teimosia de valorizar esse tempo, porque ele é precioso e eu tenho certeza que o efeito é muito positivo. Muitos olharam para o fundador da Apple, muitos olharam para o fundador da Meta, muitos olharam para o fundador de muitas outras empresas e chamaram eles de louco, porque eles estavam valorizando a mesa simples. Mas valoriza que vale muito a pena. Aqui foi nossa jornada até hoje, aquilo que foi ministrado. E eu vou ser bem franco assim com vocês. Para mim, não obstante eu estar aqui, linha de frente, fazendo toda essa parte de organização, junto com o pastor Tiago, junto com o pastor Leandro, para mim foi muito, mas muito precioso, porque eu realmente aprendi muito com tudo isso que foi abordado aqui. E eu falo para vocês que eu não só aprendi, eu também apliquei e estou aplicando. E eu falo para você que eu não só apliquei e não só estou aplicando. Eu falo para você que está trazendo resultados e resultados fantásticos.
para os meus negócios, para a minha vida profissional, para a minha vida como empreendedor. E isso, com certeza, assim, os frutos eu já estou vendo. E eu quero realmente trazer esse testemunho para que você realmente possa acreditar nisso. Possa acreditar que essas simples dicas podem trazer bons resultados, né? Quando a gente vê lá, por exemplo, o tema, você sabe quanto custa? Que inclusive foi um tema ministrado aqui pelo pastor Leandro. Semana seguinte, eu reestruturei toda a parte financeira do meu escritório. Contratei, inclusive, tive essa coragem de contratar uma pessoa com formação na área de finanças, de contabilidade. Falei, eu preciso que você realmente coloque em ordem toda a parte financeira do meu escritório. Isso, além de me desafogar, trouxe resultados fantásticos na área financeira. Hoje eu posso contar com capital de giro, hoje eu tenho minhas contas em dias, não pago nada atrasado, como antes acontecia, e hoje eu tenho um planejamento financeiro. Planejamento financeiro não só com relação às contas correntes, mas com relação aos projetos do escritório. Eu estou realmente aplicando isso realmente tem trazido resultado para o meu escritório. Quando se trata de habilidades e emoções, que foi um tema ministrado pelo pastor Tiago, e um dado muito interessante, 80% das pessoas, às vezes, são contratadas por conta de habilidades técnicas, e as mesmas 80% são dispensadas porque faltam habilidades emocionais. E as habilidades emocionais faz muito sentido para a vida de uma empresa, porque não se trata apenas do funcionário, não se trata apenas de uma relação patrão e funcionário, fazer ele engajar, fazer ele trabalhar bem para você, mas tem a ver com relacionamento. Então, eu recentemente fiz um processo de seleção para contratar pessoas para trabalhar comigo no escritório, e uma das coisas que eu valorizei foi isso, e venho adotando treinamentos. Hoje as pessoas sabem como se colocar diante do meu cliente, criar conexões com ele, fazer ele se sentir bem, e isso tem funcionado, tem trazido resultado. Às vezes a gente faz lá pesquisa de satisfação e vem elogios, falando, nossa, essa advogada que você contratou, nota 10, realmente chegou, sabendo do assunto, me deixou tranquila, eu estava nervosa ou nervoso para fazer aquela audiência, mas hoje eu... Então a gente precisa treinar o funcionário para atender lá o cliente quando vai comprar o produto de limpeza. Dentro dessas habilidades emocionais, a gente precisa treinar o ajudante na hora que vai lidar com o dono de uma obra. A gente precisa realmente trabalhar muito isso, porque isso é muito importante e para mim fez muita diferença. Modelos de negócio, falamos do sistema Canva, até fizemos algumas simulações aqui. Outra coisa que eu adotei e apliquei no meu escritório. Lá a gente já tem projetos bem estabelecidos, projetos que já estão prontos e projetos que estão sendo desenvolvidos, de curto, médio e longo prazo. E a gente tem colocado isso em ação. Um deles é o que eu acabei de falar, jurimetria, que é uma coisa assim que está em alta no mercado da advocacia. São assim raros os escritórios que oferecem esse tipo de serviço. Normalmente é utilizado para grandes empresas, mas isso já tem chamado a atenção. Só o fato de, muitas vezes, eu mandar um simples print dizendo que estou fazendo um curso de jurimetria na FGV, as empresas já têm, assim, arregalado aqueles olhos do tipo, isso vai ser bom para a gente. E tem trazido resultado. Uma outra coisa, transformar ideias em ações, que é um pouco daquilo que nós já estamos adotando. Não fica só na falácia, eu realmente estou executando. Eu estou fazendo a coisa acontecer lá dentro. Direitos e responsabilidades, foi ministrada aqui pela minha esposa, Amanda. E ela tratou sobre questões relacionadas à área trabalhista, falou um pouquinho das relações de consumo, e nós que somos advogados, às vezes entra naquele ditado, sabe? Casa de ferreiro, espeta de pau. E a gente começa a trabalhar de forma muito irregular. E isso, às vezes, acaba trazendo uma imagem muito negativa para a nossa empresa. Mas quando você coloca no seu portfólio
uma empresa que trabalha de uma forma mais organizada, de uma forma mais regular. E quando eu falo regular, eu não trato só da minha relação com aquelas pessoas que trabalham comigo, no sentido de registrar um contrato, recolher uma previdência, um seguro para ele. Não é só disso que eu estou falando. Eu falo da minha relação com o cliente. Tem cliente que confia tanto na gente que não quer uma prestação de conta, mas a gente coloca lá como um critério de trabalho, um procedimento padrão. Tem que prestar conta. Pode ser meu irmão, pode ser minha mãe, pode ser meu pai. Monta a prestação e faça. Utilizar, por exemplo, respeito às leis de garantia e proteção de dados com relação aos clientes. A gente tem muita informação a respeito de muitos clientes. Hoje o meu escritório deve estar aproximadamente com 600 processos ativos. Então, isso envolve muitas pessoas, isso envolve muitas informações e a gente precisa trazer uma proteção para isso, para que isso não venha prejudicar depois eles com o vazamento de informações, coisas do tipo. Então, a gente também tem adotado isso. Com relação ao marketing, hoje nós temos, inclusive, a empresa do Brandon lá, trabalhando para nós. Nós, inclusive, temos trabalhado coisas voltadas assim, para o marketing, com campanhas. Nós fizemos uma campanha, ele, inclusive, deu um apoio lá para nós, que era voltado para um treinamento em empresa. E esse treinamento que nós adotamos lá foi para atender uma particularidade bem específica, mas que realmente fazem as pessoas tremerem na base, que é ser um representante da empresa perante uma audiência. Então, nós trouxemos um treinamento voltado para isso. Tinha lá mais ou menos uns 30 funcionários dessa empresa. Isso envolvia advogados, porque às vezes até o advogado tem esse receio de participar de audiência. Tem advogado que não gosta de audiência, não quer estar ali envolvido com aquilo. Tinha também os profissionais de RH, segurança do trabalho e alguns líderes de departamento dessa empresa. Ao todo, mais ou menos umas 30 pessoas. E aí, para quebrar o gelo, nós fizemos algumas reuniões e falamos, isso daqui tem que ser utilizado como marketing do escritório. E eu acabei avançando nisso porque a gente estava realmente querendo angariar um contrato com essa empresa. E eu avancei nisso e ofertei isso, foi gratuito lá, não cobramos nada deles. E falamos, vamos Brandon, teve outras pessoas que nos apoiaram. E aí construímos um cenário bem criativo, montamos um cenário de audiência, contratamos um palhaço para fazer um sistema lúdico, uma homenagem porque era Dia das Mulheres, resumo da ópera. O evento foi fantástico, gerou um marketing fantástico para o meu escritório e garantiu que hoje é o maior contrato do meu escritório. Então, são coisas que aconteceram aqui durante esse tempo, são coisas que eu falo para você assim de todo o coração, absorvi, estou aplicando e trouxe resultado para a minha vida profissional, para a minha vida dos negócios. E eu gosto muito de valorizar essa pequena mesa, que eu falo pequena no sentido assim, somos pessoas mais simples, nós não estamos diante do Flávio Augusto, não estamos diante do Pablo Marçal, não estamos diante dessas referências. Somos pessoas simples, mas eu acredito muito realmente que esse simples agrega muito. E eu dou o exemplo do Provip, mas não me limito ao Provip. Essa igreja, eu digo para você que ela contribuiu de maneira significativa para a minha vida profissional como um todo. Eu aprendi a falar em público, eu aprendi a não ter medo de falar diante de uma audiência, eu aprendi a não ter medo de fazer uma sustentação oral no tribunal, aqui, nesse púlpito. Eu tremi primeiro aqui, as bases tremeram primeiro aqui. Eu aprendi com a pastora Kelly e o pastor Tiago, quando eu fiz lá a liderança, o discipulado de liderança, o sistema Moisés, que eu pratico até hoje, viu, pastora Keren?
Primeiro, você quer ensinar alguém? Primeiro você faça. Faça para ele te assistir, você fazendo, e aí depois você entra nessa transição para poder delegar. Faço isso até hoje, funciona muito bem. Maravilhoso. Assuma a sua responsabilidade de líder quando você estiver diante de uma situação dessa. E não seja aquele líder que simplesmente chega e despeja. Simplesmente chega assim diante do público e fala: e aí, o que nós vamos fazer hoje? E aí, o que nós vamos fazer agora? Não, chega com alguma coisa. Depois absorva, obviamente, as ideias, estimula eles a trazerem as ideias. Então, a igreja realmente contribuiu muito para a minha vida profissional. E eu realmente expresso essa gratidão a Deus, expresso essa gratidão às oportunidades que já foram geradas para mim aqui. E eu falo que isso realmente foi muito importante para a minha vida. E eu falo tudo isso, primeiro, para realmente expressar esse reconhecimento que eu tenho com relação a essa mesa, que eu chamo de mesa pequena, mas tão preciosa, foi para a minha vida profissional. É lógico que eu ainda tenho muita coisa para avançar, eu tenho muitos projetos ainda para desenvolver como profissional, muitas ideias vão sacudindo aqui dentro de mim, e eu tenho certeza que a gente vai alcançar tudo isso. Mas, passado esse panorama geral, eu queria fazer a leitura aqui de 5 versículos com você. 5 versículos com você, porque assim, a técnica, ela é muito importante. Ela é essencial para qualquer atividade profissional. Se existe uma coisa que é fundamental para que os negócios dê certo, é que a gente realmente consiga aplicar a técnica que deve ser aplicada dentro dos negócios. Só que o mais importante de tudo é ter Deus nesse negócio. Isso é o mais importante de tudo. E eu falo para você que isso é importante porque isso realmente tira a gente daquela zona de limitação. Isso tira a gente das barreiras. Isso tira a gente da descrença, de olhar para as coisas e achar elas muito difíceis. E achar que a gente não pode alcançar. E a gente realmente precisa colocar também isso que a gente pode chamar de crença em prática. Junto com as técnicas. Mas a gente precisa realmente colocar em prática. E eu queria fazer a leitura lá de Salmos, Salmos 37, né? Salmos não tem capítulo. E aí eu queria fazer a leitura com vocês do verso 3, do verso 4, do verso 5, do verso 7 e do verso 34. Que diz assim, ó: confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. No verso 4 diz: deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. No verso 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. No verso 7 diz: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. E no 34 diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. O primeiro ponto aqui fala a respeito de confiar. E nós temos o hábito, muitas vezes, por conta da nossa natureza humana, de acreditar apenas naquilo que é possível aos nossos olhos. A gente tem esse hábito. Eu já trabalhei com algumas pessoas. E eu lembro uma época que eu trabalhava com uma pessoa na advocacia e nós tivemos a oportunidade de conhecer um grande escritório de advocacia. E esse escritório advogava para grandes empresas. E essa pessoa olhou assim e falou: sinceramente, eu não acredito que um dia a gente vai poder assumir uma posição como essa. E se realmente a gente fosse olhar com os nossos olhos humanos, dentro daquilo que é possível ao nosso alcance, com a nossa força, eu realmente sairia de lá desmotivado. Eu realmente olharia para aquilo e falava: não, isso é muito difícil mesmo. Como que eu vou conseguir advogar para uma empresa
do tamanho dessa? Eles exigem muito. Eles exigem um departamento inteiro, envolvido com várias áreas, para poder atender esses tipos de demanda. Porque são demandas que geram muito trabalho, e não é só aquele trabalho de simplesmente fazer uma audiência ou uma defesa. É um trabalho que envolve, por exemplo, uma jurimetria, é um trabalho que envolve, por exemplo, um relatório específico, tem todo um procedimento de como recepcionar a documentação, fazer escala, estratégia para ir para as audiências. Às vezes são audiências que não são realizadas só aqui, mas lá fora, Rio de Janeiro, Maceió e tudo mais. E aí eu olhava para aquilo, indo para uma sala lá no Brás, que meu primo tinha me concedido, porque eu não tinha condição de pagar aluguel, e eu falava, quando que eu vou alcançar isso daqui? Agora, quando a gente olha com esse olhar de crer, que aquilo que a gente não pode alcançar, Deus vai lá e alcança para você, a coisa muda de cenário. E quando a gente trabalha as coisas com Deus, a gente não pode trabalhar com limitações. Não podemos trabalhar com limitações. Naquela época, eu diria para você que eu fazia, em média, 4, 5 audiências por mês. Era uma média. Essa semana, eu tenho 19 audiências. Essa semana, eu tenho 19 audiências. Sabe, eu consegui fechar contrato com multinacional. Eu consegui realmente sentar em mesas que eu nunca imaginava que eu iria sentar um dia. E foi valorizando a mesa pequena. Preciosa, pequena, mas preciosa. Foi valorizando essa crença que eu realmente depositava em Deus. E se eu fosse olhar todo o meu passado, o sentido dos meus pais não terem condição de pagar uma faculdade, de morar num lugar que a faculdade mais próxima era 8 horas de distância, aí realmente ficaria mais difícil ainda acreditar que hoje a gente estaria vivendo isso. E hoje, graças a Deus, ao nosso bom Deus, a gente pode viver isso. O cenário da pandemia foi um cenário que assustou muitas pessoas. Gente, eu não falo isso para se gabar. É que eu realmente quero que você acredite naquilo que Deus pode fazer por você. Porque na pandemia eu consegui constituir uma sede própria no escritório de advocacia. Na pandemia eu distribuí cestas básicas. Eu chegava no condomínio, montava uma mesa no hall e enchia de alimentos. Eu acho que eu ensinei todo mundo lá no FAT a comer cuscuz, porque a coisa que eu mais comprava era cuscuz. Porque começava o pessoal a entrar em desespero. Alguns eram autônomos, outros não tinham realmente dinheiro para comer. Isso dentro de um condomínio. E a pandemia foi o momento que eu mais consegui, assim, crescer como advogado. Mas tudo isso é por mérito do Aislan, não, é porque a gente realmente acredita num Deus que pode aquilo que a gente não consegue fazer. Então a gente realmente precisa envolver esse processo de crer, sabe? Crer que Deus pode superar os indicativos negativos, crer que Deus pode fazer a gente superar o pessimismo, crer que Deus pode fazer aquilo que a gente não consegue fazer. A gente precisa acreditar nisso. O outro ponto é deleitar. E aqui é muito importante, porque quando a gente fala de deleitar, a gente fala de satisfação. A gente fala de realmente ter gratidão por aquilo que Deus já proporcionou para as nossas vidas. E Deus traz essa proposta para nós, sabe por quê? Porque às vezes a gente alcança algumas coisas, só que com aquela ânsia de alcançar mais, esquece daquilo que já foi conquistado. E não se delicia sobre aquilo. Então a gente tem que realmente ter, não estou dizendo para a gente ter também uma visão limitada no sentido de não querer mais. Podemos ter mais, podemos querer mais, isso é lícito. Mas a gente já precisa se deliciar daquilo que Deus proporcionou para as nossas vidas. Então, antes de ter o meu escritório, que é sede própria, hoje ali no Via Alameda, eu lembro que eu e a Amanda estava lá pintando a portinha no Brás, com um pincelzinho, uma salinha só que nem janela tinha, e a gente já fez isso agradecendo a Deus. Obrigado.
A igreja aqui, inclusive, na época, tinha recebido umas doações do Banco Itaú, que era até vinculado lá com o pastor Reginaldo, e como veio muito, ela me doou as mesas. Então, eu consegui montar o meu escritório nessa sala que meu primo me cedeu, com as mesas que foram doadas pela igreja. E a gente já utilizou aquilo dando glória a Deus, se deliciando. Para nós foi um momento de realização. E isso vale quando a gente conquista lá o primeiro apartamento, isso vale quando a gente conquista o primeiro carro, ainda que ele seja simples, mas a gente precisa aprender a se deliciar daquilo que Deus já proporcionou para as nossas vidas. Isso é muito importante. Na sequência, fala sobre entregar. E entregar é deixar Deus agir em prol dos nossos planos. E aqui é um outro ponto importante, porque eu conto aqui muitas vantagens, mas tem também a parte negativa. Quando eu já quebrei a cara, quando eu já investi e tomei prejuízo. Eu já fiz negócios que simplesmente foi só para tomar prejuízo. Agora, sabe por que isso aconteceu? Porque, infelizmente, a teimosia tem esses problemas. Faz a gente fazer coisas pela nossa própria vontade, sem estar em linha com aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. E isso, infelizmente, acontece. Então, a proposta que Deus dá é para entregar, que é alinhar aquilo que a gente pretende fazer no âmbito profissional, no âmbito empresarial, no âmbito da carreira, com aquilo que Deus quer para nós. E aqui envolve muito joelhinho no chão, oração. Então, Daniela, quando você estiver lá escolhendo a sua profissão, é importante que, joelhinho no chão, muita oração, para escolher a profissão correta. Na hora de abrir um negócio, joelhinho no chão, muita oração, para entender realmente qual é o negócio que Deus quer para as nossas vidas. Avançando, Deus fala para nós descansar. E descansar é acreditar no tempo e na maneira certa que Deus quer agir em nossas vidas. Eu advoguei durante 11 anos para conquistar a tão sonhada sede própria. Foram 11 anos de labuta. Antes disso eu já trabalhava, porque eu iniciei a minha carreira no meu 3º trimestre da faculdade. Eu já me envolvi, já comecei a trabalhar isso. Então, isso vai além dos 11 anos. Pode chutar aí pelo menos 15. E às vezes a gente é muito apressado, quer as coisas para ontem. E eu falo para você que eu ainda tenho muito a conquistar, mas estou esperando no Senhor. Eu espero esse momento. Então, aqui é um alerta. E esse alerta fala muito para nós não só ser tão apressadinhos para conseguir as coisas, mas para também não fazer os jeitinhos brasileiros, que muitos costumam fazer. Quando eu me formei, a minha primeira proposta foi para fazer uma tal de casadinha. A Adriana já deve ter recebido muita ocorrência lá na OAB relacionada à casadinha, que é nada mais, nada menos que uma simulação de processo para gerar quitação em verbas trabalhistas. Isso é totalmente errado perante a lei. É mais ou menos assim, o Wagner trabalha para mim, só que eu quero dispensar o Wagner, mas não quero correr o risco do Wagner depois me processar. Então, eu mesmo monto o processo dele, eu mesmo defendo ele ali ao mesmo tempo, arrumo um advogado para cada um, monto tudo e falo, Wagner, você vai lá, só para falar que aceita o acordo e acabou. Monta toda uma simulação, e eu faço isso mediante uma chantagem, porque se ele não fizer, eu falo para ele, você não vai receber nada. Você vai sair com a mão na frente e outra atrás. E isso acontece muito. E na época que eu tinha tirado lá a vermelhinha, carteira da OAB, fizeram uma proposta para mim que ia gerar em média 10 casadinhas por mês. E eles iriam me pagar R$1.000 por casadinha. Agora olha que maravilha. Recém-formado, ganhando em média 10 mil por mês. Isso é bom, né? Eu teria já conquistado minha sala própria, rapidinho, né? Mas eu recusei. E esse é só um exemplo. Eu tinha um cliente que inclusive me pagava bem.
E ele rescindiu comigo porque eu recusei negociar com uma delegacia de polícia para livrar o trambique dele. Falei, não, eu te defendo no inquérito, se precisar eu te defendo no processo, agora se depender de negociação, você não conta comigo, porque isso eu não faço. Isso é corrupção, não estudei 5 anos para viver a vida assim. E houve muitas outras propostas. Teve gente que veio me propor e pagava, em média, R$3.000 só para registrar um boletim de ocorrência simulado. Para ele poder utilizar aquele boletim de ocorrência e resgatar valores que eram decorrentes de fraude em contas bancárias. Então, assim, são N propostas que vêm. E eu tenho certeza que, se vem na minha vida, às vezes vem na de vocês também. Porque o inimigo é assim. Ele sai lançando essas propostas. E Deus fala, espera o tempo certo. Não tenha inveja dos ímpios que ganham desta maneira. Espera o tempo certo. E esperar faz bem. Esperar faz bem. Amém? Então, são essas, já falei todas, né? São essas as dicas que o salmista aqui nos dá. São essas dicas que Deus coloca para a gente, e Ele coloca justamente para a gente viver esse processo de crença, para a gente realmente acreditar que Deus pode fazer por nós. Sabe, eu penso assim, às vezes, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do pastor Wagner. Às vezes, para o pastor Wagner, dentro de uma visão humana, é muito difícil imaginar estar ali, por exemplo, no patamar de uma Exentec, no patamar de uma Cury, no patamar de uma Vênus, das grandes construtoras que existem por aí. Às vezes é muito difícil, porque às vezes a gente acaba enxergando as nossas próprias condições. Mas de verdade, eu vim aqui para falar que isso é perfeitamente possível. Porque isso às vezes pode ser difícil para nós, mas para Deus não é difícil. É muito fácil. Deus, no estralar de dedo, Morimassa, coloca você com várias torres levantadas. Deus, no estralar de dedo, coloca o Marcelo diante de uma distribuidora, um representante oficial da Unilever. Deus, no estralar de dedos, chega no Wagner Morimassa com essas torres levantadas, contratando o Posidônio para poder fazer a pintura. Reúna a equipe, Posidônio. Monta a sua empresa, vai lá e constitui a pintura dos meus prédios. Chega no Giovanni, daqui a pouco ele está lá em Interlagos, patrocinando uma competição de Fórmula 1. E assim por diante. E eu realmente acredito muito nisso. Eu realmente acredito que isso é possível. Diante de Deus, isso é possível. E é importante que a gente realmente carregue essa crença. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Só 2% carregaram. Mas são os 2% que realmente estão aí à frente das grandes empresas no mundo inteiro. E a gente pode fazer parte desses 2%, acreditando que isso pode acontecer em nossas vidas. Isso aconteceu lá com o fundador da Meta. Isso aconteceu lá com o fundador da EIPO. Isso aconteceu com tantas outras coisas. Eu gosto muito de ouvir, às vezes sou muito crítico com relação aos coaches, né? Mas eu gosto muito de ouvir aquele que é o dono da Havan. Ele tem uma história de vida bonita, né? E ele falava, não, eu estava lá, eu não sei se era no Bom Retiro, era no Brás, eu tinha lá minha lojinha de tecido lá. Tinha uns retalhos, mas eu estava lá, vendendo o meu tecido, o meu retalho, mas pensando na Havan. Eu estava lá no meu negocinho pequeno, mas pensando no grande. Eu estava lá pegando aquele processinho simplesinho, que me girava ali 300, 400 reais, mas pensando naquele cliente que vai despejar 300 processos no meu escritório para tocar. É assim que a gente tem que agir. Acreditando que Deus realmente pode transformar os nossos negócios em grandes empreendimentos. Pois não? Pode sim. Hoje eu vi até um vídeo, pegando um gancho, Aislan,
que existe uma franquia de fast food nos Estados Unidos que se chama Chicken Phil, e até uma das coisas que a gente trabalhava também no restaurante, que aos domingos eles não abrem, e também no restaurante, quando a gente trabalhava, a gente não abria aos domingos. E eles não abrem porque o proprietário dessa rede de restaurantes, ele é cristão e ele tem o princípio de que o domingo todos os funcionários e ele deve adorar a Deus, ficar com a família e ter o descanso. E já foram feitos alguns estudos que ele perde mais ou menos aos domingos durante o ano, por não abrir $1 bilhão em faturamento. E na contramão disso, ele anualmente abençoa 164 milhões aproximadamente de dólares em bolsas de estudo para funcionários e para outras pessoas. Então você vê que mesmo ele deixando de ganhar por honrar a Deus ali aos domingos, ele continua ainda abençoando outras pessoas e Deus continua honrando a vida dele, né? Muito bom. Isso é quando Deus está no negócio, né? Isso é quando Deus está realmente à frente das coisas. E a gente precisa muito de empresas assim. É por isso, eu falo aqui realmente assim com o coração cheio, gente. A gente precisa realmente orar muito para que a igreja ocupe essa posição. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de comprar um terreno de R$400 mil. Um terreno daquele ali era para um de nós chegar e falar, não, deixa isso daqui, é comigo. E a gente tem dificuldade de comprar um terreno de R$400 mil. A igreja precisa assumir essa posição e a gente precisa orar muito para que as pessoas realmente tenham esse despertar voltado para a carreira profissional, para o empreendedorismo. A gente precisa buscar isso. É tão bonito. Gente, Deus quer uma igreja próspera. Deus quer uma igreja próspera. Deus quer uma igreja cheia de empresários prósperos, de empresas prósperas. Deus quer espalhar por esse mundo empresas cristãs, prósperas. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. É muito diferente quando você trabalha numa igreja ímpia, numa igreja envolvida com tanta coisa errada, e você trabalhar numa empresa, e você trabalhar numa empresa cristã. Muda completamente o cenário. E Deus quer que realmente pessoas aqui na igreja realmente se levantem com esse propósito. E a gente precisa orar para que haja esse despertar. Haja esse despertar. Você vê que tem um movimento como esse, ProVIP, a adesão foi pouca. E eu não estou falando só de hoje, eu estou falando de todos os encontros. A adesão foi pouca diante daquilo que poderia ser valorizado. Tem que ter esse despertar. Então eu convido vocês, os sobreviventes desta noite, para a gente orar realmente para ter esse despertar. E não só com relação às pessoas que estão à frente de negócios, mas também com relação aos jovens. Eu com aproximadamente 17 anos, gostava já de sentar, por exemplo, lá nas reuniões do Rotaract, onde se tratava de liderança e de empreendedorismo. E hoje a gente percebe que os jovens têm uma certa... estão desmotivados, né? Para poder engajar nisso. Estão desmotivados. Estão desmotivados com relação à carreira. Muitos não querem pagar o preço que precisa ser pago. E a gente precisa orar para realmente ter esse despertar. Então, hoje a gente aproveita esse momento aqui e vamos levantar esse clamor. Vamos levantar esse clamor para a gente realmente, para que Deus realmente haja na vida das pessoas, aqui na nossa igreja e em todas as outras igrejas. Porque isso não é só para nós, é para todo mundo. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, primeiro eu quero te agradecer por esses encontros que nós tivemos aqui, Senhor. Agradecer por cada momento que nós tivemos aqui compartilhando conhecimento, compartilhando, meu Deus, coisas tão importantes para as nossas vidas, para os nossos negócios, para a nossa vida profissional, para a nossa vida como empresários, para a nossa vida de empreendedor, Senhor. Foram momentos preciosos, meu Deus. Cremos, meu Deus, que o Senhor
ministrou no coração aqui de pessoas. Cremos que pessoas puderam aqui absorver tudo aquilo que o Senhor planejou no meio dessas ministrações, Pai. Mas eu quero, Senhor, aqui aproveitar esse momento e levantar aqui com esses meus irmãos um clamor, meu Deus, para que haja um despertar, Senhor, para que haja um despertar sobre a nossa igreja, para que haja um despertar sobre este ministério, Senhor, para que grandes empreendedores surjam no meio do nosso ministério, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, para que haja um despertar no meio dos jovens que faz parte desse ministério, Senhor, para que haja um despertar, meu Deus, no meio da tua igreja, Senhor, como um todo, Senhor, para que pessoas, meu Deus, possam se posicionar melhor, para que pessoas possam exercer a sua crença, meu Deus, de forma correta, acreditando num Deus que pode todas as coisas, acreditando num Deus que pode realizar milagres, meu Deus, que pode realizar milagres nos negócios, que pode surgir empresas de grande nome, empresas de renome, empresas que possam gerar empregos, empresas que possam beneficiar muitas e muitas outras famílias, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que o Senhor, meu Deus, estenda a tua mão sobre a vida de cada jovem que está aqui, meu Deus, ingressando em uma faculdade, que está aqui, meu Deus, planejando o que vai fazer a título de curso profissional. Que o Senhor estenda a tua mão e ponha um despertar sobre a vida de cada jovem, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que cada jovem, meu Deus, possa, meu Deus, escolher a profissão correta, possa desenvolver da maneira correta, possa, Senhor, ter disposição para pagar o preço que precisa ser pago, Senhor, porque é necessário que haja um trabalhar, Senhor, e que todos, meu Deus, estejam dispostos a esse trabalhar, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, e que aqui, meu Deus, levante pessoas prósperas, Senhor, pessoas prósperas financeiramente. Eu estendo, meu Deus, a minha mão, meu Deus, sobre este povo, sobre esta igreja, e proclamo prosperidade, e proclamo bons negócios, e proclamo boas profissões, boas carreiras, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, assim nós cremos, Pai amado. Amém.